Uma mulher grávida e o filho dela, de apenas 4 anos, foram mortos após criminosos invadirem a casa da família. A polícia apresenta o resultado da operação realizada em São João Batista. Após horas de angústia, a idosa com Alzheimer desaparecida em Bacabal foi localizada. O caso acende um alerta para famílias e cuidadores. Buracos, lama, lixo e muitos transtornos. Moradores da Maiobinha denunciam o abandono de uma rua e cobram providências. E uma ação rápida evita que um caso de violência doméstica termine em tragédia. Após horas de negociação, o suspeito se rende e é preso. E ainda, você vai acompanhar uma entrevista exclusiva com o deputado federal Aloysio Mendes. Cada ambiente da sua casa revela um estilo de viver. Na Renovar, móveis selecionados unem conforto, elegância e praticidade. Visite a Renovar e descubra uma variedade de móveis para deixar a sua casa ainda mais bonita e funcional. Aberta de domingo a sexta e fecha aos sábados. Renovar, tudo para o seu lar. Boa noite. Hoje é segunda-feira, 13 de julho. Eu sou Stephanie Almeida e o Band Cidade está no ar. O crime que comoveu o Maranhão neste fim de semana teve novos desdobramentos. Em São João Batista, uma mulher grávida e o filho dela, de apenas 4 anos, foram mortos após homens armados invadirem a casa da família e incendiarem o imóvel. Menos de 48 horas depois, a operação das forças de segurança já resulta em 2 suspeitos mortos em confronto com a polícia e um terceiro preso. Veja na reportagem. A resposta das forças de segurança começou poucas horas depois do crime que chocou São João Batista, município situado a cerca de 290 quilômetros de São Luís. Em 48 horas de operação, 3 envolvidos foram localizados. 2 morreram em confrontos com a polícia e um terceiro foi preso. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, os mortos são David João Gaspar Penha, conhecido como Mucurão, e Joelson Braga Araújo. David já tinha passagens por diversos delitos e Joelson usava a tornozeleira eletrônica por determinação da Justiça. E essa ação só tem dado frutos e resposta de maneira rápida devido à integração. Integração aí de todas as forças estão empenhadas, imbuídas, como nossa secretária falou, que só vão sair de lá a partir do momento que todos que foram já devidamente identificados, fazendo um parênteses, né, nossa investigação está bem avançada, todos os envolvidos, entre mandantes e executores já foram devidamente identificados. Então, as nossas forças só irão sair do local após a prisão desses. E quem for confrontar com a polícia vai ter o mesmo fim que os 2 que tentaram a sorte. A polícia tenta descobrir como o ataque foi planejado e qual foi a participação de cada investigado. A principal linha de apuração aponta que o caso está ligado a uma disputa entre facções criminosas. Essa é uma ação imediata, mas nós temos também um planejamento estratégico para poder fazer um trabalho mais a médio prazo, para poder fazer o desmantelamento completa dessa organização criminosa na região. A operação começou depois do assassinato de Samira Costa Correia, que estava grávida de 3 meses, e do filho dela, Ian Caleb Costa Santos, de 4 anos. Segundo a investigação, cerca de 15 homens fortemente armados invadiram a casa da família, fizeram vários disparos e, em seguida, incendiaram o imóvel. A ocorrência, como já foi amplamente divulgada, aconteceu em São João Batista, no povoado chamado Olho d'Água dos Bodes, cerca de 15 quilômetros lá da sede da cidade. A Polícia Militar local recebeu a informação que vários criminosos teriam invadido 2 casas e uma terceira do povoado e que teriam ateado fogo. De imediato, a guarnição de São João Batista, a guarnição de São Vicente de Ferre foram para o local. O coronel Alexandre Lamar, que é comandante de Viana, também foi para o local. E lá a gente preservou o local até a chegada da Polícia Civil e da perícia oficial. Com base já da identificação de alguns criminosos, a Polícia Militar começou a fazer diligência, encaminhamos o COSAR,
que é uma tropa especializada em combate rural, e também o batalhão de choque e o canil, porque lá é uma área de vegetação extensa. Montamos o perímetro e lá no povoado Arrebenta teve um confronto entre o COSAR e a DIAE com os criminosos e 2 tombaram. E a prisão de um também em outro povoado chamado Campina, que fica em torno de 5 km do local dessa ocorrência. Os corpos foram trazidos para São Luís, onde passaram por exames aqui no Instituto Médico Legal. Como foram encontrados carbonizados, a perícia precisou fazer um exame específico para confirmar a identidade. Agora, os peritos trabalham para esclarecer se mãe e filho morreram por causa dos tiros ou do incêndio. Então, eu preciso daquele material de referência e o material padrão, para poder fazer a comparação e conseguir dizer que geneticamente é possível que trata-se de tal pessoa. Em relação ao feto, não existe dúvida, porque realmente estava na barriguinha ali da mãe, mas os exames iniciais foram feitos. Em relação à causa da morte, a gente ainda precisa de um exame complementar da patologia, que é exatamente utilizando a microscopia para poder definir a causa da morte precisa dos corpos. As equipes permanecem mobilizadas na região. A secretária, Coronel Augusta, afirma que a operação só deve ser encerrada quando todos os envolvidos forem localizados. A gente precisa mostrar para eles que quem manda é a segurança pública, quem manda é o Estado, quem manda são as forças de segurança. Um tipo de crime como esse, que choca a todos nós, não pode, em hipótese alguma, ficar impune. Então, nós estamos aqui à disposição para fazer esses esclarecimentos e dizer às familiares que nós estamos empenhados. A equipe do Band Cidade teve acesso às imagens e é difícil olhar para um caso como esse e não pensar no tamanho da dor que fica para quem perde alguém de forma tão violenta. A morte de uma mulher grávida e de uma criança de apenas 4 anos vai muito além dos números da violência. São vidas interrompidas, sonhos que não tiveram a chance de continuar e uma família marcada para sempre por essa tragédia. Casos como esse comovem, causam indignação e nos fazem refletir sobre o impacto da violência na vida de pessoas. Agora, a expectativa é que todas as circunstâncias desse crime sejam esclarecidas e que os responsáveis respondam pelos atos. E o desaparecimento de uma idosa com Alzheimer em Bacabal reacende o alerta sobre os cuidados necessários com pacientes que convivem com a doença. Especialistas explicam como reduzir os riscos e o que fazer caso um idoso desapareça. O desaparecimento de Dona Angelita mobilizou familiares, amigos e forças de segurança em Bacabal. Após horas de buscas, a idosa foi encontrada com vida, mas o caso chamou atenção para um problema comum entre pessoas diagnosticadas com Alzheimer. Muito frequentemente, a gente associa o Alzheimer à perda de memória. Isso é um fato. O sintoma cardinal da doença de Alzheimer é o esquecimento. Porém, mesmo em fases muito iniciais, nós temos o que a gente chama de perda visoespacial. Então, o paciente com Alzheimer ele inicia tanto o prejuízo de memória, como essa diminuição, da capacidade de orientação visoespacial. É como se o GPS do paciente portador da doença de Alzheimer ele tivesse danificado. Isso leva a uma dificuldade do que a gente chama do mapa mental, para que esse indivíduo ele saia da sua residência, ele saia do seu local de costume, mas passa a ter dificuldade a retornar. Então, isso é manifestação clínica da doença, inclusive em fases muito iniciais. A doença compromete a memória e a orientação espacial, fazendo com que o idoso tenha dificuldade para reconhecer lugares e até o próprio caminho de casa. Medidas preventivas podem reduzir esse risco e facilitar uma localização rápida em caso de desaparecimento. Especialistas recomendam que familiares e cuidadores adotem algumas medidas de segurança, como o uso de pulseiras de identificação, fotos recentes do idoso, rastreamento por GPS quando possível e manter vizinhos e pessoas próximas informadas sobre a condição do paciente. Mas a gente pede que primeiro que esse indivíduo ele nunca fique só.
aí a gente precisa do suporte, né, do cuidador, quase sempre o cuidador familiar. Entretanto, é importante a gente também ter as vigilâncias nas portas, nos portões, nos locais em que esse indivíduo ele possa sair, né, sem que o cuidador perceba. Em última análise, a gente pode tentar uma identificação desse idoso, seja na roupa. Hoje em dia existem pulseiras que são disponibilizadas, que a gente anota o contato, anota o telefone. Outra orientação importante é não perder tempo caso o idoso desapareça. As primeiras horas são fundamentais para a localização e a mobilização da família pode fazer toda a diferença. Esse indivíduo ele pode, né, ser vítima de algum abuso, esse indivíduo ele pode cada vez mais se distanciar, como a gente mesmo disse, por conta do próprio processo da doença, que é a desorientação visoespacial, então imediatamente ele deve recorrer, né, chamar os outros familiares para que possam percorrer o ambiente ao qual ele se deslocou e, logo que possível, comunicar às autoridades, né, a polícia, o corpo de bombeiros, todo o suporte ao qual, para a gente possa minimizar esse risco de prejuízos e sequelas ainda maiores. Segundo a Organização Mundial da Saúde, entre 60% e 70% dos casos de demência no mundo são provocados pelo Alzheimer. Mais do que tratamento, a doença exige atenção, cuidados diários e a participação ativa da família para garantir a segurança e a qualidade de vida dos pacientes. Pois é, felizmente essa história terminou bem, mas ela nos lembra que o Alzheimer exige vigilância, paciência e principalmente muito cuidado com quem convive com a doença. Mudando de assunto, um acidente na BR-135 chamou a atenção de quem passava pela rodovia. Um carro saiu da pista, atingiu uma placa de sinalização e só parou após colidir com árvores às margens da estrada. Após perder o controle da direção, o automóvel invadiu o acostamento da rodovia, atingiu uma placa de sinalização e colidiu contra pequenas árvores às margens da pista. O impacto chamou a atenção de motoristas que passavam pelo local e provocou a mobilização de equipes para o atendimento da ocorrência. Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre o número de ocupantes do veículo, nem sobre possíveis feridos. As causas do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes. A Polícia Civil investiga um homicídio que chamou a atenção no interior do Maranhão. O homem foi encontrado morto e a principal suspeita do crime é a própria namorada da vítima, que até o momento não foi localizada pelas autoridades. A ocorrência foi atendida por equipes do 36º Batalhão da Polícia Militar após acionamento da Central de Operações. No local, os policiais confirmaram o homicídio e encontraram familiares da vítima que apontaram a namorada como principal suspeita do crime. Os dois estavam juntos em uma festa de reggae realizada na Vila Zizi antes do assassinato. Após colher as primeiras informações, equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil realizaram buscas na residência da suspeita, localizada nas proximidades do local do crime. No entanto, ela não foi encontrada. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, que trabalha para esclarecer a motivação do crime e localizar a suspeita. E um outro acidente voltou a acender o alerta sobre os riscos de dirigir após o consumo de bebida alcoólica. A colisão aconteceu em São José de Ribamar e testemunhas relatam que o motorista do carro apresentava sinais de embriaguez. Com o impacto da colisão, a motocicleta ficou bastante danificada. Segundo testemunhas, o veículo havia sido adquirido há apenas 2 dias, o que aumentou a revolta de familiares e pessoas que acompanhavam a ocorrência. Populares relataram ainda que o motorista do carro apresentava sinais de embriaguez logo após o acidente. A suspeita deverá ser confirmada pelas autoridades por meio dos procedimentos previstos em lei. Equipes de resgate e agentes de trânsito foram acionados para prestar atendimento às vítimas, controlar o fluxo de veículos e realizar os levantamentos periciais. As circunstâncias do acidente serão investigadas e o caso deverá ser apurado para esclarecer as responsabilidades pela colisão. A orientação é que motoristas nunca dirijam após o consumo de bebidas alcoólicas, já que a combinação entre álcool e direção continua sendo uma das principais causas de acidentes graves no trânsito brasileiro.
Momentos de angústia terminaram com um desfecho positivo neste fim de semana. Uma criança que havia desaparecido na praia do Araçagi foi localizada após uma grande operação que mobilizou o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, o CTA e contou também com a ajuda da população. Esse desaparecimento aconteceu na praia do Araçagi e a criança foi localizada ainda no final de semana. O caso, claro, mobilizou equipes de resgate da capital maranhense e também de todo o estado, como, por exemplo, o Corpo de Bombeiros, que foi acionado por meio do CIOPS para poder atender essa ocorrência registrada nas proximidades do bar Miramar. Guarda-vidas também iniciaram as buscas, que foram reforçadas por equipes que atuam, ali na Avenida Litorânea. A gente tem, inclusive, um trecho de uma fala do Coronel Célio Roberto, que é comandante-geral do Corpo de Bombeiros e que também estava atuando ali com as equipes de resgate. Vamos acompanhar. A gente foi acionado às 3 horas da tarde para procurar uma criança desaparecida. Nesse momento, a gente utilizou 2 viaturas do Corpo de Bombeiro e todo esse tipo de Corpo de Bombeiro. Iniciamos por volta das 3h15. A gente não encontrou em determinado momento, tiramos as guarnições da parte de outras praias para aumentar o efetivo. Tivemos também a ajuda da Polícia Militar e também do Centro Tático Aéreo com o nosso helicóptero. E por volta das 7 horas da tarde, graças a Deus, a gente encontrou a menina desaparecida na praia do Mangue Seco e devolvemos a família com a graça de Deus. A operação também contou com o apoio da Polícia Militar, que já estava realizando patrulhamento na região, e do Centro Tático Aéreo, que também atuou com o helicóptero para poder fazer o resgate. Mesmo assim, acabou anoitecendo, as equipes permaneceram mobilizadas em busca da criança. Por volta aí de 7 horas da noite, um morador da praia do Mangue Seco avistou a menina sozinha e acionou novamente o CIOPS. As equipes do Corpo de Bombeiros foram em direção até o local, confirmaram a identidade da criança e também a entregaram aí aos familiares por volta aí de 7h30 da noite. Felizmente o caso acabou bem, a gente não tem informações sobre o estado de saúde da criança, o que de fato aconteceu, por conta aí desse desaparecimento, mas por conta dessa atuação integrada entre as forças de segurança, felizmente tudo terminou bem e também, claro, pela colaboração da população, como por exemplo desse morador ali da região da praia do Mangue Seco. Por enquanto, essas são as informações. Qualquer atualização, a gente volta aqui na programação. Mais um caso que acende um alerta, ainda mais nesse período de férias. No próximo bloco, você vai acompanhar moradores da Maiobinha denunciam abandono de uma rua e cobram providências. Não sai daí que o Band Cidade volta já. Seis horas e 21 minutos, voltamos com o Band Cidade. E moradores da Maiobinha, em São José de Ribamar, denunciam o abandono de uma das principais ruas do bairro. Buracos, lama, lixo acumulado e falta de infraestrutura têm dificultado a vida de quem passa pelo local todos os dias e aumentado também a preocupação com a segurança e a saúde da população. O problema vai do início ao fim da rua. Quem tem mobilidade reduzida enfrenta mais dificuldades. Buracos, lama e falta de infraestrutura fazem parte da rotina dos moradores da Rua da Granja, na Maiobinha, em São José de Ribamar. Em frente à casa da Dona Maria, por exemplo, 2 buracos dificultam a entrada e a saída da família. Até acidente já aconteceu. Eu moro aqui há 5 anos e esse cenário aqui está há bastante tempo. Bastante tempo mesmo. E piorou depois que começou a construção dos apartamentos, que começaram a passar veículos pesados, tratores, caçambas com entulhos. Aí a situação começou a ficar desse jeito. Inclusive, meu esposo já teve um acidente com ele aqui nesse poço aqui. E ali tá horrível. E esse mato aqui é porque a senhora se mudou. Aí ela deu uma limpadinha, mas estava no meio da rua, tá intrafegável. E, inclusive, não é só esse trecho, a rua inteira. Se você for ali, tá horrível. Subindo aqui também, mas lá na frente também. Então, tá horrível. A gente quer uma resposta dos governantes, Porque é para isso que nós elegemos eles. Durante 4 anos, eles têm que fazer. Os moradores afirmam que a situação ficou ainda mais grave com a circulação de veículos pesados diariamente.
como tratores e caçambas carregadas de entulho, por causa de uma obra que acontece um pouco mais na frente. Além dos buracos, o lixo acumulado também preocupa quem mora na região. Eles reclamam do mau cheiro, do aparecimento de animais e do risco de doenças. Nós estamos prejudicados, tanto aqui essa rua como o lixo. Aqui já aconteceu vezes de estar cachorro morto aqui na minha porta. Isso não é bom, é prejudicar a nossa saúde. Nós estamos vendo muita virose, né? A dengue. Então, tudo isso acumula nesse lixo e prejudica a nossa saúde. Então, nós estamos pedindo encarecidamente nosso poder público, nossos governantes, que eles tomem providência para nós termos uma qualidade de vida melhor, para os nossos filhos. Todos nós que passamos nessa rua, nós estamos prejudicados. Quem anda de moto, quem anda de carro, quem anda a pés. No período chuvoso, a situação fica mais difícil. A água se acumula nos buracos e transforma a rua em um verdadeiro lamaçal. Quando chove a situação, vocês já estão vendo, já dá para perceber mais ou menos. Outro dia eu vim aqui e não podia passar. Eu tive que, para mim ir no médico, para me descer aqui, eu tive que levar uma chinela dentro da bolsa para me trocar mais lá na frente, porque aqui não dava para passar. E outra coisa, a prefeitura devia mandar limpar essas beiradas de mato aí, que elas atrapalham a correr a água. Entendeu? É um absurdo isso aqui, está totalmente, São José de Ribamar está desprezado. Em alguns trechos, os motoristas precisam reduzir bastante a velocidade para desviar dos buracos, o que também aumenta a sensação de insegurança por causa do matagal às margens da via. É muito buraco. O prefeito também tem que vir olhar também e fazer uma caída para descer para baixo. Na hora que chove aqui larga, entendeu? É mato, bandido também, monta assalto. Não tem carro de polícia também para ajudar a gente, porque é muito perigoso, né? Aqui, ó, a altura do mato desse aí. Não tem caída de água, não tem nada. Chove aqui, fica cheio de água, lixo. Também o prefeito tem que ajudar a gente também, o morador precisa estar pedindo apoio, que não vem ajeitar para a nossa rua. Os moradores dizem que já procuraram o poder público e aguardam providências mais efetivas. A nossa equipe solicitou uma nota, mas até o momento não obteve retorno. Agora vamos ao vivo a Brasília com o nosso correspondente Napoleão de Castro nesta segunda-feira. Uma boa noite para você, Napoleão. Grande abraço a você, cumprimentar o nosso telespectador. Muito boa noite. A equipe Band Cidade, com alegria para o nosso estado, a gente volta de Brasília para levar as informações, os bastidores e o que de mais importante a gente está apurando como notícia aqui na capital federal. A Câmara dos Deputados entra nesta semana com 19 itens para deliberação em plenário. Segundo a programação oficial da Casa, haverá sessão deliberativa extraordinária semipresencial amanhã, terça, quarta e também quinta-feira, além de sessões solenes já marcadas para terça e quarta. Entre os destaques aparecem medidas provisórias de crédito extraordinário para diferentes ministérios, um projeto que autoriza a instalação de câmaras de reconhecimento facial em repartições públicas, além de propostas ligadas a alimentos, direito processual e regras de urgência para outras matérias. A agenda da semana também inclui uma sessão não deliberativa do Dia Mundial do Meio Ambiente. Já a pauta do Senado Federal nesta semana reúne propostas com impactos nas áreas de saúde, segurança, educação, tributação e direitos sociais, além de sessões especiais e agenda já marcada para o início do recesso parlamentar na semana seguinte. Estão aí os destaques, as informações de hoje. De Brasília, para o Band Cidade, Napoleão de Castro. Obrigada, Napoleão, por essas informações. E ainda em cenário nacional, 7 estados pediram reforços de tropas federais para garantir a segurança nas eleições.
veículos blindados e mudança de endereço em sessões de votação. O avanço de organizações criminosas é uma ameaça para a realização de uma eleição. De olho nisso, 7 estados já apresentaram pedidos de ajuda federal para o reforço na segurança nos dias das votações deste ano. Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso do Sul, Roraima e Rio de Janeiro. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro aceitou o pedido de reforço feito pelo governo estadual. O presidente do tribunal disse que o estado se encontra em uma situação de controle territorial armado e ameaça a soberania popular. 1 em cada 4 moradores do Rio vive em áreas de risco. Não é de hoje. Há alguns anos isso já vem ocorrendo. As Forças Armadas já atuaram aqui no nosso estado. Ela vem fazer um trabalho importantíssimo, porque quando o cidadão vai votar, precisa ter segurança. O envio das Forças Armadas para reforçar segurança nas eleições não é automático. Cada TRE precisa mapear a vulnerabilidade e apresentar ao TSE, que dará a palavra final sobre o uso das tropas federais. As medidas de segurança devem ir além do operacional. Outra preocupação no Rio de Janeiro é a infiltração de pessoas ligadas ao crime em partidos. A Justiça Eleitoral do Estado pediu que as legendas façam um filtro nos registros de candidaturas. O objetivo é impedir a participação de traficantes e milicianos como candidatos. A Justiça Eleitoral já começou a convocar os mesários para trabalhar nas votações em outubro. Esse ano, a Tatiana se candidatou para ser mesária pela primeira vez. A convocação veio há 2 semanas, por telefone. E tem uma parte também que eu posso estar ajudando, porque eu acabei de fazer um curso de Libras, então eu creio que se chegar um surdo lá, eu vou conseguir ajudar ele a votar. O número de mesários que vão trabalhar nas eleições deste ano ainda não foi divulgado. Os juízes eleitorais têm até o dia 5 de agosto para publicar os editais com a relação de todos os convocados. As eleições de 2022 contaram com cerca de 1.500.000 voluntários. Considerando que a gente tem o banco de dados dos mesários de eleições anteriores e mais o banco de dados dos voluntários, a Justiça Eleitoral consegue fazer a convocação para as mesas funcionarem corretamente. E a legislação ainda garante que para cada dia de convocação o mesário obtém 2 dias de folga no trabalho. Quem for convocado e não puder comparecer, tem 30 dias para informar a Justiça Eleitoral. Se o mesário faltar no dia da eleição, fica sujeito à aplicação de uma multa que o próprio juiz, analisando as condições ali, aplica para o mesário para que ele depois pague isso e fique quite com a Justiça Eleitoral. Pois é, e tudo sobre as eleições você segue acompanhando aqui no Band Cidade. Vamos saber agora como fica o tempo para amanhã, terça-feira, aqui no Maranhão. Em São Luís, o sol aparece entre nuvens, mas a previsão é de pancadas rápidas de chuva ao longo do dia e também à noite. As temperaturas vão variar de 25 a 29 graus. Em Matões do Norte, o dia será de sol com muitas nuvens e chuva entre a tarde e a noite. Os termômetros devem marcar entre 24 e 32. Já em Viana, como você está acompanhando, o sol também aparece entre nuvens com chuva passageira durante o dia. À noite, o tempo segue mais firme, a temperatura varia de 24 a 31 graus. Em Açailândia, o dia começa com muitas nuvens, o sol aparece em alguns momentos e as pancadas de chuva devem chegar no período da noite. A mínima é de 22 graus, a máxima de 30 graus. Então, fica a dica, se você for sair de casa, leve o guarda-chuva. As pancadas devem ser rápidas, mas podem vir acompanhadas de trovoadas em algumas regiões do nosso estado. Nós vamos agora para um rápido intervalo, mas não sai daí porque no próximo bloco você vai acompanhar uma entrevista exclusiva com o deputado federal Aloysio Mendes. O Band Cidade volta já. 6h35, voltamos com o Band Cidade e as entrevistas no Band Cidade continuam ouvindo os principais nomes do cenário político maranhense. Hoje recebemos o deputado federal Aloysio Mendes, presidente da Comissão Especial, que vai discutir a redução da maioridade penal na Câmara dos Deputados e também uma das principais lideranças do Republicanos aqui no estado.
Deputado, muito boa noite. Seja mais uma vez bem-vindo ao Band Cidade. Muito obrigado, é um prazer estar aqui novamente com vocês, Stephanie, para discutir um assunto tão importante hoje, que é segurança pública e redução da maioridade penal. E, deputado, o senhor acaba de assumir a presidência da comissão que vai discutir a redução da maioridade penal dos temas mais polêmicos do Congresso. O que a população pode esperar desse debate? Olha, primeiro é uma grande responsabilidade. Eu até, de uma forma curiosa, meu primeiro mandato em 2014, quando eu disputei a primeira eleição, uma das minhas bandeiras principal era a redução da maioridade penal, que naquela época já era um grande anseio da população brasileira. Pesquisas recentes, Stephanie, dizem que mais de 80% da população brasileira hoje é a favor da redução da maioridade penal. Todos os países do mundo já fizeram essa redução. As maiores democracias do mundo. Aqui na América Latina, por exemplo, na América do Sul, a Argentina reduziu recentemente para 14 anos, o Chile é 16 anos, o Peru é 16 anos, a Colômbia é 16 anos. Só o Brasil está indo na contramão dessa história. E é muito importante voltar a discutir esse assunto, porque é um assunto que tem impactado muito a sociedade e a segurança pública no nosso país. É inconcebível hoje continuar entendendo que um jovem de 16 anos que escolhe o presidente da República, vota para governador, vota para senador, escolhe os dirigentes do seu país, tem a consciência da maior responsabilidade de um cidadão brasileiro hoje, que é votar. Ele não tem a consciência de que matar, estuprar, assassinar as pessoas seja crime. Então, essa hipocrisia, essa falta de freio para essa horda de bandidos hoje, de maiores de 16 anos e menores de 18, precisa ter um freio. Há uma grande sensação de impunidade na nossa sociedade com relação a isso. E essa PEC vai justamente discutir esse assunto de forma ampla, democrática e fazer com que a maioria da população brasileira representada no Congresso Nacional analise se é necessário e importante reduzir ou não. Aqueles que pensarem diferente, que tenham a coragem de expor o seu ponto de vista e votar contrário a uma proposta que mobiliza toda a população brasileira. Deputado, e quem é contra essa proposta afirma que o problema não é a idade, e sim a punição. Como é que o senhor responde a essa crítica? Justamente, o problema é a punição e também a idade. O que acontece hoje? Você pega um jovem hoje de 17 anos e 11 meses e 23 dias que assassina, que mata, que estupra, quando ele é apreendido, que não é nem preso, ele não responde por esse crime. Ele é apreendido e pega no máximo 3 anos de detenção. E mais do que isso, quando sai, ele tem a ficha dele totalmente limpa. A população brasileira não pode mais conviver com essa hipocrisia. Nós temos visto todos os dias crimes brutais sendo cometidos por jovens de 16, 17 e quase 18 anos e que ficam impunes. Isso tem alimentado a insegurança da população e, mais que isso, criado uma sensação de impunidade que nós não podemos mais conviver com elas. Nós precisamos punir de maneira dura, clara, esses jovens que têm migrado para o crime, porque isso faz com que outros jovens pensem 2 vezes antes de serem inseridos no mundo do crime. O senhor defende a redução da maioridade penal há anos. Na prática, ela resolve a violência? Olha, eu acho que resolve, ela vai coibir muito o ingresso de jovens no crime, porque hoje eles são usados pelo crime organizado como massa de manobra. Como eles não respondem criminalmente pelos crimes que cometem, o crime organizado coopta esses jovens para que eles assumam a frente de homicídios, de latrocínios e do crime organizado como todo, porque sabe que eles ficam impunes. Nós vamos preservar muitos jovens de ingressar nesse mundo do crime e aqueles que, porventura, tiverem o interesse ou entrarem, responderão como maiores. E isso eu acho que, sem dúvida nenhuma, vai frear o aumento da violência no nosso país, mas mais do que isso, vai criar um sentimento de penalização desses criminosos. Porque hoje o que há é uma grande sensação de impunidade. Jovens, às vezes, a gente tem acompanhado muito casos de estupros coletivos, de homicídios, de latrocínios cometidos por jovens de 16 a menos de 18 anos e que ficam impunes. Isso gera na sociedade uma sensação de impunidade e de que a lei não funciona. Com essa redução, não só vamos preservar alguns jovens de ingressar no mundo do crime, porque não serão mais cooptados pelos criminosos, mas mais do que isso, aqueles que escolherem esse caminho, o caminho do crime, responderão como adultos e com isso eu tenho certeza de que o crime vai refluir. E agora, olhando para o nosso estado, como é que o senhor avalia a segurança pública? Olha, nós vivemos um momento muito difícil no Brasil todo com relação à segurança pública. O avanço do crime organizado, o avanço das facções é uma coisa que o Brasil precisa se preocupar já. Tivemos até esse caso no final de semana. Agora em São João Batista, um crime bárbaro e que, sem dúvida nenhuma, nós vamos aguardar a apuração dos crimes. Entre esses 10 criminosos, fascínoras que cometeram esse crime, com certeza muitos serão menores de idade. Nós vamos ter
a convicção daqui a pouco de que menores de idade estão envolvidos. Nós temos visto um avanço do crime organizado das facções no interior do estado e grande parte desses faccionados são menores que são cooptados pelo crime para cometer esses crimes porque ficam impunes quando são presos. Então eu acho que o Brasil enfrenta uma onda de violência muito grande, hoje é um dos países mais violentos do mundo, o crime organizado tem avançado muito no nosso país, as facções têm se organizado de maneira muito profissional e se o Brasil não tratar isso como prioridade, muito em breve nós vamos estar feito o México, que é um narco-estado, um estado comandado por narcomilícias que botam a população de joelhos e o sistema político como refém. Então, é o momento do Brasil acordar que ou nós enfrentamos a segurança pública e o crime como prioridade no nosso país, ou muito em breve nós perderemos o controle do nosso país, como já está acontecendo em alguns estados, como Rio de Janeiro, Bahia e Ceará. O Maranhão não chegou a esse ponto ainda, mas nós temos que abrir o olho e trabalhar agora para que a gente não atinja os níveis de violência que esses estados atingiram. Deputado, e ainda dentro desse caso de São João Batista, as investigações apontam para uma atuação de organizações criminosas. O combate às facções depende mais da mudança de lei ou de investimentos em inteligência integrada das polícias? Eu acho que as duas coisas caminham juntas. Fazer segurança pública é caro. Eu fui secretário de Segurança Pública do Estado do Maranhão durante 5 anos. E eu sei como segurança pública é caro, mas é um investimento necessário. E é importante não só investir em segurança pública, como aprimorar o nosso sistema de inteligência e, mais do que isso, ter o Ministério Público e o Judiciário como parceiros. Não adianta a polícia fazer o seu trabalho e levar os criminosos até a justiça e eles saírem pela porta da frente. Nós temos um instrumento hoje chamado audiência de custódia, que é uma excrescência jurídica. Hoje, 80% dos presos em flagrantes levados para uma audiência de custódia saem pela porta da frente. E gera uma sensação de impunidade na população e aquela sensação que a polícia está enxugando o gelo. Nós precisamos mudar o sistema judiciário brasileiro, nós precisamos mudar a atuação do Ministério Público, investir em segurança pública e, fundamentalmente, investir em inteligência. Não se ganha o combate ao crime organizado se não se investir em inteligência. Deputado, e agora estamos às vésperas de uma eleição que vem aí. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho das eleições no nosso estado. Olha, nós temos talvez uma das eleições mais disputadas dos últimos anos no estado do Maranhão. Uma eleição muito polarizada entre praticamente 2 candidatos que estão polarizando as eleições. Eu acho que a partir do momento agora das convenções, da oficialização das chapas, é que efetivamente a campanha começa e a eleição começa a ser disputada. Eu não tenho dúvida nenhuma de que é uma eleição muito dura, mas eu tenho muita convicção de que pelo trabalho que a gente tem acompanhado do governador Brandão, da grande aceitação que o governador Brandão tem hoje perante a população do estado do Maranhão, pelo grande trabalho que ele desenvolveu, eu acho que o candidato do governador Brandão tem grandes chances de ser vitorioso nessa eleição. Hoje, qual é a relação dos republicanos com o atual governo? Olha, nós fazemos parte do governo hoje, nós estamos numa tratativa com o governo do estado, inclusive com o governador Brandão e com o nosso pré-candidato Orleans Brandão, uma tratativa dos republicanos poderem indicar, inclusive, o vice na chapa dele. Essas tratativas estão muito avançadas, faltam poucas coisas ainda a serem ajustadas, mas eu tenho certeza que a entrada dos republicanos na chapa majoritária do pré-candidato Orleans Brandão vai, sem dúvida nenhuma, fortalecer muito essa chapa, porque o nosso pretenso candidato a vice é um homem que tem uma larga experiência política, tem um trabalho maravilhoso aqui na região metropolitana, foi prefeito de São Luís durante 2 mandatos, saiu muito bem avaliado e, sem dúvida nenhuma, é um acréscimo muito grande à campanha do Orleans Brandão. Olhando agora para as pesquisas, o pré-candidato ao governo, Eduardo Braide, segue liderando. O senhor acredita que os republicanos conseguem reverter esse quadro? Não só os republicanos, mas todo o grupo político que está acompanhando hoje a candidatura que é avalizada pelo governador Brandão. Eu acho que política se faz com grupo, se faz com apoio político, e se você tem um candidato que diz que não quer tratar isso de forma política, e é um candidato que não agrega, não tem um grupo forte ao seu lado, uma eleição no estado do Maranhão fica muito difícil. O governador Brandão, além da grande avaliação que tem, a excelente avaliação, ele hoje é líder de um grupo político muito forte, e que tem uma densidade eleitoral, principalmente no interior, muito forte. Então essa eleição que está apenas começando, sem dúvida nenhuma, um dos candidatos está mais à frente hoje, porque é um candidato que já lançou sua candidatura há algum tempo, tem um recall muito grande da sua eleição de prefeito recentemente, mas eu acho que a eleição está apenas começando, o jogo começa agora, e nós vamos ver nos próximos dias, nas próximas semanas, uma mudança desse cenário, sem dúvida nenhuma. E há quem diga que as eleições será decidida nas alianças e nas propostas. O senhor acredita nisso? Concordo nisso. Eu acho que as alianças políticas são fundamentais em qualquer eleição, não só do Maranhão, e as propostas também. E mais do que isso, o legado
que tem sido feito. O governador Brandão deixa um grande legado de obras em todos os municípios e principalmente de ser um governador municipalista. O governador Brandão, eu digo todas as vezes que eu tenho oportunidade, ele deixou um legado imenso de obras no estado do Maranhão e que isso é muito importante. Mas o maior legado que o governador Brandão vai deixar ao estado do Maranhão foi a democratização da política no nosso estado. Nós tivemos um governador anterior que fechou a porta dos Palácios dos Leões para a classe política, não recebia ninguém, não falava com ninguém. O governador Brandão democratizou a política, é um governador que recebeu todos os segmentos da sociedade, todos os prefeitos, independente do viés eleitoral, e isso é uma marca dele. É um democrata, um homem que trata todos com a mesma distinção e trabalhou em todos os municípios, independente do viés político e da posição eleitoral. E deputado, uma vez que o Republicanos faz parte da base do governo do estado, o que o senhor tem a dizer sobre o rompimento de André Fufuca com Carlos Brandão? Olha, eu acho que cada um toma a decisão que melhor lhe aconselha. Eu acho que o deputado André Fufuca, meu colega de bancada, tomou uma decisão precipitada, até porque ele é membro de uma federação, e essa federação é formada por 2 partidos, e existe um outro deputado que preside essa federação, e essa ida dele para apoiar o pré-candidato Braide, o nosso ex-prefeito, merecia uma negociação mais dentro do partido. Ele fez um gesto sem combinar com o seu partido e hoje vive um momento muito difícil, porque se ele não conseguir levar o partido, e parece que isso já está definido, que o partido ficará com o pré-candidato Lourenço Brandão, a situação eleitoral do Fufuca fica muito complicada. Possivelmente não tenha nem legenda para disputar a eleição. Então, assim, eu acho que foi um movimento muito assodado, muito precipitado, mas cada um sabe o que faz e responde pelas consequências dos seus atos. O senhor acredita que ele poderia ter esperado mais antes de tomar uma decisão? Eu acho que ele estava sendo cogitado, inclusive, para ser um candidato ao Senado pela chapa do governo, né? Isso já estava totalmente alinhado com o governador. Escolheu um lado, tomou uma decisão. Eu acho que ele deve ter os motivos para ter tomado essa decisão. E agora vai arcar com as consequências dessa decisão. A eleição para o Senado no estado do Maranhão é uma eleição que está totalmente aberta. E eu acho que a eleição de senador é feita por grupo. O grupo mais forte, o grupo que tem mais densidade eleitoral, geralmente faz os 2 senadores. E eu acredito que hoje o grupo que tem mais densidade, mais estrutura eleitoral e força política é o grupo do governador Carlos Brandão. Por isso, eu acho que o ex-ministro e deputado André Fufuca tomou uma decisão muito precipitada e agora vai arcar com as consequências dessa sua posição. Deputado, para encerrar, qual a sua deixa para a população que está nos acompanhando? Olha, eu costumo dizer que nós vamos ter no dia 4 de outubro um dos momentos mais importantes da vida do cidadão maranhense pelos próximos 4 anos. Um voto mal dado, uma escolha mal feita, gera consequências graves pelos próximos 4 anos. É muito importante a gente ter muita consciência dos candidatos que nós iremos escolher. Hoje, qualquer pessoa tem acesso ao perfil, ao histórico do seu candidato por um telefone celular. É muito importante você pesquisar a história desse candidato, o que ele tem feito, o que ele fez durante a sua vida, para que a gente não erre. Hoje não é falta de informação. E voto não tem preço, voto tem consequência. Por isso que eu acho que o cidadão maranhense, como ele sempre fez, deve escolher com muita consciência, com muito cuidado, porque um voto mal dado, uma escolha mal feita, as consequências vão durar pelo menos 4 anos. Deputado, mais uma vez, obrigada por aceitar o nosso convite de vir até aqui a nossa bancada do Band Cidade. É sempre um prazer, estou sempre à disposição e parabéns pelo programa, dessa grande audiência que tem tido nesses últimos tempos. A gente que agradece. Vamos agora para um rápido intervalo, mas não sai daí que o Band Cidade volta já.